Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Ele aqui provou, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou. Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusares, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte, portanto, vou castigá-lo e o soldarei. Toda a multidão começou a gritar: Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucificam, crucificam. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soldarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e puseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, e os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e as colinas, escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita
e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. E que todos se ajoelhem e se faz uma pausa. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados? Bem, caríssimos irmãos, para a nossa celebração hoje, nós temos duas grandes partes. Na liturgia se prevê que o sacerdote faça uma breve homilia. Está escrito nessa rúbrica vermelhinha embaixo da narração da paixão, depois também da narração da entrada de Jesus em Jerusalém, a primeira parte. Essa primeira parte, cantamos Jesus como Rei. Ao Senhor se preste toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Jesus é o meu Senhor, o meu Rei. Um rei diferente do reinado do mundo, reino da humildade, rei da caridade, reino da bondade, também o reino da graça de Deus. Não estamos mais sob o jugo do pecado, mas sob a misericórdia de Deus. Agora, a palavra breve não quer dizer que a gente está cansado, então o padre tem que ter dó e ser curto na homilia. Não é por isso. Não é porque nós temos compromisso depois. A palavra breve significa que o sacerdote tem que tomar muito cuidado para não dizer muitas coisas, para se não ofuscar a narração da paixão, porque ela por si só já é a melhor das homilias. O que se trata então? De contemplar passo a passo o caminho luminoso de Cristo até a cruz. É o que nós vamos celebrar nesses dias, entrando na Semana Santa. Paixão, morte e ressurreição.
Vamos acompanhando a Cristo, condenado injustamente, sem nenhum crime. Vemos a maldade dos homens, a injustiça, as calúnias. Jesus carrega a cruz, o peso dos pecados dos homens nas suas costas. E vem as chacotas, as humilhações da vida. Jesus é crucificado, só não está presente. Na cruz ainda sai de Cristo essas palavras tão perfeitas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deus perdoa o homem dando meio a tanta dor. E escutamos essa expressão do Salmo tão bela no dia de hoje: meu Deus, por que me abandonaste? Assim a gente pode resumir bem esta Semana Santa. Não é uma semana para a gente tirar férias, não é uma semana simplesmente de feriados, mas é o retiro do povo, tratar de acompanhar passo a passo o caminho de Cristo. E aí na cruz de Cristo, nesse caminho que Jesus percorre, também encontramos passo a passo na nossa vida. Encontramos momentos bons, mas encontramos às vezes durezas do mundo, encontramos quando somos caluniados, chacotas. E é preciso associar a nossa vida com a vida de Cristo na cruz. Bem, irmãos, por isso nós dizemos breve. Por quê? A gente é chamado a contemplar, a acompanhar, passo a passo, o caminho luminoso de Cristo, da salvação da humanidade. Você pergunta: o que nós vamos celebrar? Nós vamos celebrar o amor de Deus por nós. E esse amor é sangue na cruz, sangue derramado por cada um de nós, para pagar o preço dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Então vamos já na nossa Santa Missa fazer esse bom propósito de nos empenhar e viver bem essa Semana Santa. Assim vamos nos encher bem da graça de Deus, contemplando esses grandes mistérios, para a gente aguentar as coisas da vida também. É como que nessa semana a gente enche o saco, está bem cheio. E aí na cruz vamos que assemelhando a nossa vida à cruz. E durante o ano a gente vai gastando. Aí no outono a gente enche de novo, para a gente aguentar o caminho nessa vida para a salvação eterna. Então, nesse espírito, irmãos, de contemplação, de caminhar com Cristo, de fazer esse bom propósito, vamos continuar nossa celebração de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos